Vamos encerrar improbidade administrativa? Então vamos. Das penas. Agora sim. Artigo 12. Independente das sanções penais, civis e administrativas, está sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Aquele que atenta contra o princípio da administração, aquele que causa prejuízo ao erário e aquele que causa enriquecimento ilícito. Eles estão sujeitos às penas. Primeira delas, suspensão dos direitos políticos. Eu coloquei aqui numa escala descendente. Olha, então, aqueles do artigo 9, aqueles atos que causam enriquecimento ilícito, eles, se o indivíduo for condenado, eles terão os direitos políticos suspensos de 8 a 10 anos. Foi comprovado que ele encheu o bolso, ele será suspenso, direitos políticos, de 8 a 10 anos. É perda dos direitos políticos? Não. Suspensão dos direitos políticos que causam prejuízo ao erário. Alguém ali fraudou o processo licitatório, foi condenado? Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. E se ele violou um princípio da administração pública, conforme o artigo 11, ele revelou um segredo, ele não deveria revelar, ou ainda ele violou ele atentou de forma com algo que era proibido em lei. Ele atentou então contra os princípios da administração, princípio da legalidade, aquilo que estava proibido, princípio por exemplo, quando ele revelou o segredo, da eficiência nos serviços, princípios que não estavam expressos na lei. Neste caso, não importa, 3 a 5 anos. Então você vai ter que memorizar. Isso aqui já caiu em prova e com certeza vai cair de novo. Suspensão dos direitos políticos. Enriquecimento ilícito, de 8 a 10 anos. Atos que causam prejuízo ao erário. Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. E aqueles que violam o princípio da administração pública, de 3 a 5 anos. Eu sugiro que você faça uma tabelinha e cole em algum lugar para você sempre ir lendo isso. 8 a 10 para enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário 5 a 8 e princípio da administração pública de 3 a 5. Ainda o artigo 12 traz a possibilidade da multa civil e ela é diferente para o enriquecimento ilícito, dano ao erário ou princípio da administração. Quando o indivíduo tiver um enriquecimento ilícito, ele vai pagar uma multa civil com 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Portanto, ele teve o patrimônio acrescido em R$1 milhão, ele vai ter que pagar R$3 milhões de multa civil. Tranquilo? 3 vezes. E se for dano ao erário, ele vai pagar 2 vezes o valor do dano. Ele causou um dano de R$1 milhão, ele vai pagar 2 milhões de multa civil para a reposição ali aos cofres públicos. E se for o caso de violação dos princípios da administração, até 100 vezes a remuneração recebida, até 100 vezes o valor daquilo que ele foi arrecadar, aquilo que ele arrecadou. Aqui é um valor subjetivo, o juiz vai avaliar a gradação, ele vai avaliar a consequência dos atos e vai estar expresso na lei até 100 vezes. Então, artigo 9º. Enriquecimento ilícito, 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Dano ao erário, 2 vezes o valor do dano. E os atos que causam, ferem os princípios da administração, até 100 vezes o valor da remuneração recebida, se houve ali se houve essa remuneração, se houve esse oferimento de bens, ok? Então, voltando aqui para memorizar, enriquecimento ilícito, suspensão de direitos políticos, 8 a 10, 5 a 8, 3 a 5. Multa civil, 3 vezes do acréscimo patrimonial, 2 vezes o valor do dano, e se for o princípio da administração, até 100 vezes a remuneração recebida. E nós temos ainda a proibição de contratar com o poder público e receber incentivos. Se for no caso de enriquecimento ilícito, o período é 10 anos. 10 anos sem poder contratar com o poder público ou receber incentivo, subvenção, benefício. E se for ato que causa dano aos cofres públicos, 5 anos sem poder contratar com o poder público, 5 anos sem poder participar de licitação, sem poder realizar um contrato administrativo. E se for um ato que fere os princípios da administração,
3 anos. Então essas 3 tabelinhas a gente deve guardar. Então nós vimos aqui agora, nós vimos a primeira. Eu sugiro você anotar e colar em algum lugar para você sempre memorizando. Suspensão de direitos políticos, a da multa civil e também da proibição de contratar com o poder público. Enriquecimento ilícito 10 anos, prejuízo do erário 5 anos e princípio da administração 3 anos. Tranquilo? Então nós vamos prosseguir. O parágrafo único do artigo 12 diz o seguinte: na fixação das penas previstas nessa lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Então, a lei já traz esse elemento subjetivo, essa possibilidade da subjetividade do juiz na aplicação da pena, na individualização da pena. Alguém que fraudou R$200 do cofre público não pode ser punido da mesma forma daquele Renato Duque, daquele que fraudou bilhões aos cofres públicos. Então, neste caso, serão penas diferentes. O juiz vai aplicar a multa, por exemplo, 100 vezes. Ele pode aplicar 2 vezes o valor do acréscimo patrimonial se for uma violação de princípio da Constituição, ou pode até 100 vezes, dependendo do valor que foi arrecadado, ok? Beleza. Então, observação 1. A perda da função pública ocorre nas 3 hipóteses e a suspensão dos direitos políticos só se efetiva com trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, a perda da função pública, que pode ocorrer tanto na primeira, enriquecimento ilícito, no ressarcimento ao erário, no prejuízo ao erário e ainda na violação dos princípios da administração. Tanto no artigo 9º, 10º e 11º, em todos eles pode ocorrer a perda da função pública. Então, guarde isso, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetiva com que? Trânsito em julgado de sentença condenatória. Somente quando não houver mais a possibilidade de recurso, vai o indivíduo perder a sua função, vai perder o emprego e terá os direitos políticos suspensos. Portanto, o indivíduo que abriu o inquérito em setembro, ele pode ser candidato em outubro? Sim, se não houve o trânsito em julgado, ele poderá ser candidato nas eleições de outubro. Tranquilo? Então, vamos continuar. Observação 2. A aplicação das sanções da Lei 8.429 de 92 independe. Cuidado, que na hora da prova eles põem isso aqui, olha, depende e acaba com o candidato. Portanto, independe de quê? Da ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Não precisa haver dano desde que a aplicação das penas, salvo quanto ao ressarcimento. O indivíduo pode receber uma multa mesmo que não haja dano ao patrimônio público? Sim, mas ele não pode ressarcir se não houve dano. Então, independe, está expresso isso na lei, cuidado, independe da ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. E ainda independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou Tribunal de Conselho de Contas. Imagine que a presidente tenha o governador, ou quem quer que for, secretário, um funcionário qualquer, secretário de Finanças, ele tem as suas contas todas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, ou Tribunal de Contas da União, ou Conselho de Contas qualquer, foi aprovado, e ele quer usar aquilo como uma defesa. Não, minhas contas foram aprovadas, eu não tive enriquecimento ilícito. Independe, ainda que seja aprovadas suas contas, ele pode ser sim penalizado se houver provas que ele teve um enriquecimento ilícito. Então, para a aplicação dessas sanções, independe da ocorrência de dano, salvo pena de ressarcimento, e ainda da aprovação ou rejeição pelo Tribunal de Contas. Tranquilo? Observação 3. Para mim falar da observação 3, eu vou voltar na observação 1. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só acontecem com trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Agora, observação 3. A indisponibilidade de bens, multa, proibição de licitar, etc., as outras penalidades, não precisa de trânsito em julgado. Não precisa haver, portanto, o trânsito em julgado de sentença para que os bens de alguém possam ser apreendidos. Esses bens serão apreendidos por precaução, e ainda a proibição de licitar vai se efetuar enquanto não houver o trânsito em julgado. Somente o que? A suspensão dos direitos políticos.
e a perda da função pública, que serão efetuadas somente após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Coloque essa observação 1 próxima da observação 3, porque pode ser questão de prova. Declaração de bens, pessoal. A posse, o exercício do servidor público, do agente público, fica condicionada à apresentação da declaração de bens. Quando alguém vai tomar posse, já aconteceu comigo, você tem que apresentar ali seus bens, veículos, valor de poupança, tudo isso deve estar ali, claro, evidente, deve estar expresso ali, você vai anotar e vai assinar. Em caso de fraude, você pode até mesmo vir a perder a função. Anualmente ela será atualizada e também na data do desligamento será observada. Anualmente, em regra, você deveria, em tese, atualizar o seu, e pelo menos para a prova também, você deveria atualizar ali a sua declaração de bens, o que você ganhou, o que acrescentou ao seu patrimônio. Só que algumas empresas têm aceitado a declaração ali de imposto de renda, uma cópia da declaração de imposto de renda, porque ali tem a declaração anual. Ali tem a evolução patrimonial anual. Só que isso não interessa para a gente. O que interessa é que você, para a prova, vai marcar que atualmente deve ser atualizada e também na data do desligamento deve ser observada para ver se não houve enriquecimento ilícito. E ainda, demissão a bem do serviço público, negativa ou falsa declaração. Se você não assina ali, você é convocado para fazer atualização da sua evolução patrimonial. Você não faz, ou ainda faz com dados falsos, ocorre essa forma de demissão, essa penalidade, demissão a bem do serviço público. Nós vimos pelo Estatuto que existe a pena de advertência, a pena de suspensão, a pena de demissão e a pena de demissão a bem do serviço público, além de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Qual será aplicado na negativa ou falsa declaração de bens? Será a demissão a bem do serviço público. Não tem conversa. Então é muito importante você estar ali com suas contas, com sua evolução patrimonial bem clara e bem atualizada. Então, pessoal, após a declaração de bens, nós temos no artigo 14 o procedimento administrativo e o processo judicial. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de improbidade. Nós vimos no primeiro vídeo que a autoridade administrativa ela é competente para representar ao Ministério Público. Ela deve representar ao Ministério Público a notícia crimes ali, a falta, para que haja o início do processo, daquele procedimento judicial. Mas o artigo 14 diz que qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Eu disse qualquer pessoa, não necessita ser cidadão em estrito senso, tem que ser pode ser qualquer pessoa. Vai comunicar à autoridade judicial? Não, a autoridade administrativa. A autoridade administrativa vai fazer sindicância, o processo administrativo, percebendo que há fraude, ele comunica ao Ministério Público. Artigo 16, ele representa o Ministério Público. Artigo 16, havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará o Ministério Público ou a Procuradoria do órgão para que requeira o juízo competente a decretação de sequestro de bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado ao dano ao patrimônio público. Então, tranquilo. Há indício, eu não disse provas, eu disse indícios. Isso é antes da prova. Há suspeitas, há sinais que apontam que houve aquela infração de responsabilidade. Então, a comissão que está fazendo aquele procedimento, aquela sindicância, vai representar ao Ministério Público ou a autoridade, conforme a própria lei diz, ou a Procuradoria do órgão que requeira ao juízo competente a decretação de quê? Sequestro de bens. O que é sequestro? É para bens determinados. Arresto para bens indeterminados. Então, sequestro de bens do agente ou do terceiro que tenha enriquecido ou causado dano ao patrimônio público. O ponto abaixo aí, o Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei sobre pena de nulidade.
ele é o dominus lit, dono da ação, custos legis, fiscal da lei. Neste caso, ele vai atuar obrigatoriamente. O Ministério Público atua obrigatoriamente. Se ele não for parte, ele será fiscal da lei. Se não o Ministério Público não acompanhar, será nulo aquele procedimento, será nulo aquele processo. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. O juiz percebeu que inadequada, analisando os indícios, percebe que não há fato concreto, não há nada que prove que possa levar a uma conclusão posterior. O juiz percebeu que é inadequada a ação de improbidade. Talvez seja adequada outra ação, não a de improbidade administrativa. Portanto, o juiz vai extinguir o processo. Extinguir sem julgamento do mérito. Ele vai propor outra ação, ele vai aguardar o Ministério, ou ele vai encaminhar ao Ministério Público aqueles dados para que o Ministério Público entre com outra ação e não a de improbidade administrativa. Artigo 18. A sentença que julgar procedente a ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. No artigo 18, vem prevendo que na mesma ação que julgar procedente a ação civil de reparação do dano, ou decretar a apreensão dos bens ilícitos, essa mesma sentença vai determinar o que? O pagamento ou a reversão dos bens em favor da pessoa jurídica. Qual pessoa jurídica? O município, o Distrito Federal, o Estado, a autarquia, a empresa pública, a sociedade de economia mista que foi fraudada. A mesma sentença que decretou a apreensão daqueles bens vai também decretar o ressarcimento ali, pagamento ou a reversão dos bens para aquela empresa que foi lesada. E aí, as disposições penais, pena de 6 a 10 meses e multa se houver o quê? Representação falsa. Olha, você quis prejudicar um candidato a vereador, a prefeito, você vai e faz uma representação falsa de improbidade administrativa. Pena de 6 a 10 meses e multa, além de indenização por danos morais e materiais. Então, ok, é interessante esse julgamento de improbidade, sim, mas uma representação falsa pode complicar a sua vida. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução do processo. Ele ainda não foi condenado, mas ele tem poder. Ele possui um cargo de ministro e tem o poder da caneta. Então, a autoridade judicial ou administrativo superior poderá afastá-lo do serviço preventivamente na ação de improbidade sem o prejuízo da remuneração, ou seja, ele vai continuar recebendo porque ele ainda é inocente, até que se prove o contrário. O Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. O Ministério Público, então, recebeu a notícia de que houve aquela representação, de que há indícios de fraude. Ele vai fazer o quê? Ele pode. Não, eu não tenho aqui em minhas mãos nada suficiente para me denunciar esse sem vergonha. Eu quero que vocês me tragam provas concretas. Então ele pode fazer o quê? Ele pode requisitar instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. Cuidado, acho que não vai cair no nosso tipo de prova não, mas o Ministério Público ele não solicita, ele requisita, é ordem. Delegado de polícia, inquérito policial aqui, ou autoridade administrativa, procedimento administrativo aqui, abre aí um processo administrativo para apurar essa situação. Quando vocês tiverem provas concretas, traga para mim que eu vou denunciar e vamos ver o que acontece. Tranquilo? Para terminar esse assunto das prescrições, artigo 23. As ações destinadas a levar a efeitos as ações previstas nessa lei podem ser propostas. Inciso 1. Até 5 anos após o término do exercício de mandato de cargo em comissão ou de função de confiança. Então, a ação de improbidade administrativa prescreve após 5 anos. O presidente saiu do mandato. Você quer entrar com ele com ação
uma ação de improbidade administrativa, você quer representar ali ao Ministério Público para que ele venha ao Ministério Público Federal, para que ele possa entrar com ação de improbidade contra o presidente, você tem um prazo de 5 anos. 4. Dentro do prazo prescricional previstos em lei específica para a falta disciplinar disponíveis com a demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Na segunda hipótese, será conforme lei específica e não a lei de improbidade administrativa não traz esses prazos. Se ele for servidor público federal, será conforme a lei 8.112. Se ele estiver em outro cargo, será conforme a lei da carreira. Então isso aqui é tranquilo, para a prova saber que é dentro do prazo prescricional previsto nas leis específicas, conforme as faltas que serão punidas com demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou de emprego. Tranquilo. Cuidado, aqui eu falei presidente, só para terminar esse vídeo, eu quero dizer o seguinte: o presidente da República, ele não eu dei o exemplo aqui, mas há um entendimento da doutrina, de jurisprudência, de que o presidente da República ele não é julgado conforme a lei de improbidade administrativa, e sim um procedimento especial feito pelo Senado Federal. É o Congresso Nacional que vai julgar ali o presidente da República. Portanto, as ações de improbidade para o presidente da República não serão aqui pela lei de improbidade. Mas a lei não traz isso expresso aqui, né, que não será. E traz sim agentes políticos por nomeação. Então isso que eu acabei de falar sobre o presidente não deve cair na nossa prova, mas guarde isso que pode servir para outro momento da sua vida. As ações de improbidade contra o presidente da República serão julgadas por procedimento especial pelo Senado Federal. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Eu guardo você para o próximo vídeo em que a gente vai dar início à lei de processo administrativo, o nosso último assunto. Muito obrigado e até a próxima aula.